Desculpe. Ok. Continuamos a palestra com a advogada Oxeria Frainovitz. Problemas de transmissão do Facebook que não dura muito uma hora, tempo. né? Dura 1 hora. Então a gente continua depois em outro vídeo. Os vídeos serão publicados, então se alguém perdeu alguma coisa, pode voltar a verificar no vídeo mais tarde, tá? Os vídeos serão publicados tanto no grupo do Zolim como na página do Beit Brasil. Eu vou acrescentar também que eu vou mandar todos esses pontos que eu falei, documentados, e a gente vai colocar como arquivo no Beit Brasil e no grupo do Olim do Brasil. Ou seja, ninguém precisa ficar anotando nada, os pontos principais já vão estar prontos para vocês em arquivos. E vocês vão poder pesquisar e achar as respostas para as perguntas. Pelo menos para a maioria das perguntas. Alguém perguntou aqui sobre transferência do domicílio fiscal. Olha, isso já é uma outra história. Não é transferência de dinheiro. Na verdade, a mudança do lugar de onde vai pagar o imposto de renda ou outros impostos. Isso tem mais a ver com a própria aliá, eu acho. Para poder mudar o domicílio fiscal, a pessoa tem que parar de ser um cidadão brasileiro, no caso, e passar a ser um cidadão de um outro país. Existem leis em vários países, isso eu sei no direito internacional. Por exemplo, em Portugal, se você tem um bem imóvel, você pode transferir o domicílio fiscal para Portugal. Agora, em Israel, isso não existe. Já me perguntaram, se eu comprar um imóvel em Israel, eu posso passar a ser... Israel passar a ser meu domicílio fiscal? Não, infelizmente não. Para pagar os impostos aqui em Israel, na verdade, passar o domicílio fiscal para cá, a pessoa tem que morar a maior parte do ano em Israel. Tem que ser considerado um cidadão israelense. Eu sei que muitos brasileiros fazem isso realmente, ficam 6 meses e 1 dia em Israel. Claro que depois de feita a aliá, sem ser feita a aliá, a pessoa não tem nenhum tipo de visto aqui, né? Já acaba perdendo o visto. Você tem que ter a sua cidadania aqui, fazendo a aliá. 6 meses e 1 dia em Israel, você tem como passar o domicílio fiscal. O resto do tempo você pode ficar no exterior, você pode morar no Brasil, mas aí o domicílio fiscal já fica sendo de Israel, ou de sua escolha, é claro. Pelo que eu sei, e isso podemos verificar no Estrada Clitá, no primeiro ano o Alech Hadash pode decidir que ele continua pagando impostos no Brasil e não aqui em Israel. Os primeiros 10 anos de aliá não são pagos impostos aqui em Israel pela renda proveniente do Brasil. Só paga pela renda aqui em Israel. Depois de 10 anos, aí já tem que começar a declarar realmente sobre rendas de fora. Mas para sua pergunta, o domicílio fiscal é fazendo aliá, morando aqui, ficando aqui a maioria do tempo, 6 meses e 1 dia. Bom, então eu vou continuar com o próximo assunto e a gente já está chegando no final. O próximo assunto é a revalidação de títulos acadêmicos, que realmente é um assunto muito importante para a Olim, principalmente para os jovens e para os menos jovens que têm títulos acadêmicos do Brasil. Bom, não é tanto um assunto jurídico, é mais um assunto administrativo. Se bem que eu, como advogada, já tive que intervir algumas vezes em casos que os ministérios não quiseram receber documentos ou não quiseram reconhecer o diploma de alguém. Mas eu vou passar só a abordagem geral para vocês terem uma ideia de como fazer, como começar a fazer essa revalidação e avaliação de títulos acadêmicos. Bom, existem vários títulos acadêmicos que concedem várias profissões. Cada profissão tem o seu comitê, cada profissão tem o seu ministério. Mas antes disso, existe um ministério que realmente ele é geral. É um ministério ao qual os documentos serão remetidos de qualquer maneira. Eu acho que fora os advogados, todos terão que passar pelo Ministério da Educação, o Misrad Hinur. Se vocês entrarem no Google, no site do Misrad Hinur, tem explicações em inglês que chamam Evaluation of Foreign Academic Degrees. Eles têm lá toda a parte de avaliação dos títulos de fora.
Eles têm lá uma lista de documentos a serem apresentados. Basicamente, é uma cópia da Teudat Zeut, uma cópia da Teudat Olé, é uma tradução notarizada do diploma, uma tradução notarizada do histórico escolar. É claro que se a pessoa tem vários títulos, ou seja, bacharelado, e mestrado, e doutorado, e etc., tem que apresentar o diploma e o histórico de todos os títulos recebidos. Eles têm que ser entregues devidamente traduzidos. Depois eu vou explicar exatamente como é feita essa tradução, onde e como. Mas é claro que tem que ser traduzidos porque documentos em português eles não entendem. Se vocês têm documentos em inglês, originais em inglês, esses não precisam ser traduzidos, podem ser entregues em inglês, na língua que é aceito aqui em Israel. O que o Misrad Hinur faz, ele em primeiro lugar reconhece a universidade estudada. É um reconhecimento internacional, ele tem a lista de todas as universidades que são reconhecidas internacionalmente e reconhece a universidade onde foi recebido esse título. Em segundo lugar, o Misrad Hinur avalia os títulos estudados e eles vão proporcionar à pessoa que pediu um atestado dizendo que seu título é válido como mestrado, como bacharelado em primeiro lugar, depois como mestrado. Isso ajuda muito em termos de salário. Qualquer pessoa que for trabalhar aqui na sua profissão, tendo esse atestado do Misrad Hinur, para fins de salário, o empregador vai saber se a pessoa realmente tem um mestrado ou um doutorado, e o salário é adequado. Em repartições públicas, em órgãos públicos, pessoas que vão trabalhar para o governo necessariamente vão ter que apresentar esse certificado do Misrad Hinur, e por isso é muito importante fazer isso, e não é difícil, é uma lista muito simples, diploma, histórico escolar, são documentos que todos têm. Agora, tem a licença específica para cada profissão. Eu vou abordar só algumas profissões gerais, mas o importante é que cada profissional deva verificar. Eu acho que no site do B Brasil tem explicações sobre isso. Qual é o ministério adequado ou o órgão adequado para poder se licenciar em sua profissão. Bom, na área de saúde, é o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem um site em inglês muito bem explicado. Para médicos, dentistas, fisioterapeutas e todos os profissionais da área de saúde, inclusive psicólogos, que tem uma lei especial, a lei dos psicólogos, Chok HaPsychologim, que também é no Ministério da Saúde, mas é um comitê separado que avalia os documentos dos psicólogos para poderem ver se realmente podem incluí-lo no comitê dos psicólogos aqui de Israel. Eu particularmente tive alguns processos contra esse comitê dos psicólogos, porque existem casos que Olim Hadashim não foram recebidos, por vários motivos do comitê. Muitas vezes eles têm razão, mas na maioria das vezes eles não têm razão, na minha opinião. Com intervenção advocatícia as coisas deram certo, mas prestem atenção, psicólogos, vocês têm que mostrar realmente o histórico escolar, tendo a tese. Vocês têm que ter no histórico escolar um mínimo de matérias que aparecem no site do Ministério da Saúde, como estatística, como alguns tipos de psicologia que são obrigatórios para estudar. Vocês têm que ter um mínimo de profissões, de classes, de cursos que são estudados aqui em psicologia como mestrado. No Brasil não há separação entre bacharelado e mestrado nos estudos de psicologia, mas os estudos devem conter o que aqui é chamado de mestrado. Façam a comparação, tem a lista no Ministério da Saúde, a lista exatamente das matérias que devem conter. Façam essa comparação antes de dar entrada com os documentos e tendo isso, na maioria das universidades grandes, eles já estão acostumados, receberam psicólogos e já sabem que tem que deferir. E façam essas verificações. Qualquer problema, vocês podem entrar em contato comigo, realmente é uma especialidade minha, eu posso ajudar. Agora, na área de advogados, os advogados eles devem procurar a ordem dos advogados aqui de Israel, é o Israeli Bar.
Eles têm um site em inglês também, lá tem todas as explicações do que tem que ser feito para poder revalidar o diploma de advogados. É claro que não é fácil, o advogado tem que ter um hebraico perfeito e tem que passar algumas provas. Realmente é uma das áreas mais difíceis de revalidar aqui em Israel. Vão ter que fazer um estágio de novo, vão ter que fazer a prova da ordem daqui só em hebraico, um hebraico de um nível muito alto, mas existem brasileiros que conseguiram e é claro que não vale a pena abrir mão, tem que tentar e fazer o máximo para poder participar e acabar advogando aqui. É claro que eu estou disponível para poder responder a qualquer pergunta sobre revalidação na área de advogados ou sobre as leis que têm que ser estudadas. Com todo prazer, vou poder responder qualquer pergunta. Na área de engenharia e arquitetura, tem que ser procurado o Ministério da Economia, o Misrad HaKalkala. Eles têm no site deles toda essa parte de licenciamento de engenheiros e arquitetos. Eles vão exigir, existem também, e talvez em outras profissões, vão exigir comprovantes de trabalho na área, comprovantes de experiência na área. Tragam todos os documentos do Brasil, todos os documentos necessários. Vale a pena, antes de fazer a aliança, verificar quais são os documentos necessários para o Ministério da Educação e para o Ministério específico de cada profissão e já vir com isso pronto. Agora, o importante que eu quero salientar, porque muita gente erra e acaba pagando de novo, as traduções dos documentos vindos do Brasil não tem como ser feitas no Brasil. Existe no Brasil o que se chama de tradução juramentada, e existem tradutores juramentados que falam hebraico, verdade, mas aqui em Israel os ministérios não aceitam as traduções juramentadas do Brasil, e é uma pena gastar dinheiro com isso e fazer. O que deve ser feito é a tradução aqui em Israel. A tradução que vai para os ministérios não é uma tradução simples, é uma tradução reconhecida por notário. Existe uma lista de notários que fazem isso. No Beit Brasil vocês têm essa lista. Eu também faço como notário as traduções notarizadas, mas existem outros. O importante é realmente fazer a tradução dessa maneira. Ela tem que ter um título de Certification of Translation, certificado de tradução. Tem que ter a fita vermelha do notário, aquela estrelinha vermelha do notário. Essas que são as traduções que são entregues aos ministérios, que são válidas. Os preços de traduções notarizadas podem ser verificados antes, são preços tabelados por lei. Existe a lei dos notários e ali tem todos os preços, vocês podem verificar na internet. É claro que os tradutores e os notários passam orçamentos, recebendo os documentos escaneados, a gente pode passar um orçamento para vocês de acordo com o número de palavras. O preço varia de acordo com o número de palavras, não é barato, mas infelizmente uma coisa que é necessária fazer para poder dar entrada com essa documentação nos ministérios aqui em Israel. Agora, me perguntaram em introduções sobre documentos que são traduzidos aqui para serem remetidos ao Brasil, tá? Isso já não tem a ver com revalidação de diplomas, mas muitas vezes brasileiros precisam de documentos aqui, digamos, em hebraico, traduzidos para o português e que precisam ser apresentados lá. O que eu quero contar para vocês é que o Brasil assinou a Convenção de Haia faz um bom tempo, mas a partir do dia 14 de agosto, o Brasil realmente isso já entrou em eficácia. A diferença é que qualquer tradução notarial feita para o Brasil pode ser apostilada em qualquer jurisdição de tribunal de justiça perto de vocês, ao invés de ter que ir para a Embaixada do Brasil e depois passar pelo Itamaraty, passar para um monte de lugares que agora são desnecessários. Um mero apostil, que tem uma taxa de 30 shekel, é feito em qualquer Beit Mishpat da sua cidade, e isso é válido para o Brasil devido à sua assinatura na Convenção de Haia. Alguma pergunta? Não, mas eu tenho uma pergunta. Documento do Brasil, uma certidão feita no Brasil, ela precisa ser apostilada lá, ou como é que faz para ela ser válida aqui? Olha, em primeiro lugar, uma certidão... Na justiça daqui, não para fazer aliar, porque para fazer aliar não precisa ser juramentada, mas na justiça daqui, para provar que esse filho é meu, ou que
eu sou divorciada. Sim, ou... sim. Olha, eu quero verificar se pode ser feito um apostille lá também, eu ainda não tenho certeza. O que eu sei que até agora, qualquer documento que saia do Brasil, documento oficial, em primeiro lugar, claro que tem que ter o reconhecimento de firma em cartório da pessoa que está assinando o documento, isso em primeiro lugar. Se sai da justiça, deve ter algum reconhecimento do Tribunal da Justiça, eu imagino, mas tem que ter algum tipo de reconhecimento de firma. Eu acredito que hoje, com essa lei do apostille, basta apostilar esse reconhecimento. Eu acredito que deve ter no Brasil também. O que era feito até hoje, esses reconhecimentos de firma eram reconhecidos também na Embaixada de Israel. Porque do precisa exterior. passar pelo Itamaraty. Antigamente precisava passar pelo Itamaraty e pela Embaixada de Israel Isso. no Brasil. Pois é isso que vigia até agora. Eu ainda não sei o que acontece no Brasil, eu posso verificar e realmente colocar no grupo o que acontece com documentos que vêm do Brasil para cá, se realmente a Convenção de Haia serve para o Brasil também. Se você pode apostilar isso que o Brasil os documentos assinou, lá, entende? isso que o Brasil assinou não quer dizer que o documento do Brasil passa... Opa, caiu de novo. Caiu no grupo do Olim, caiu. Não sei terminar, não sei como. Continua. Não sou eu que estou sendo. Tá. Pois é. Desculpa, o pessoal do grupo aí saiu, a transmissão saiu. Voltando para a continuação. Então, não sabemos ainda se o documento sai... Porque vai entrar em vigor só no dia 14. A gente está no dia 10. Tem muita coisa ainda que não está clara. O que acontece em Israel eu realmente sei, porque nós fazemos apostille para outros países. E o apostille é uma coisa muito simples. Qualquer documento notarizado é simplesmente apostilado no Beit Mishpat. Você vai lá no horário de recebimento, você sai de lá com uma etiqueta grande, com um apostille escrito em 2 línguas, em francês e em inglês, e isso serve para qualquer lugar, ou qualquer lugar que está na convenção. Serve para o Brasil também, porque o Brasil está na convenção. Agora, documentos que vêm do Brasil para cá, eu não sei se vai existir lá alguma repartição que vai fazer esse apostille. Por isso que o que eu acredito que deve se fazer ainda, até a gente verificar como vai ser a partir do dia 14, é continuar da mesma maneira. Reconhecimento de firma, levar o documento para o Itamaraty, depois ser reconhecido. Mas isso não está relacionado com a revalidação de títulos. Não. Revalidação de títulos tem que ser... exatamente. Inclusive, esclarecer bem que o pessoal às vezes traz... eu fiz a tradução no Brasil e passei pelo Itamaraty, passei pelo consulado. Isso não é válido aqui. Não é recebido aqui, não é aceito. E as pessoas vão ter que fazer a tradução de novo. É uma pena pagar para o tradutor juramentado para ter que fazer isso de novo. Tem que trazer o documento para cá. Ou tem gente que faz de lá. Manda o documento para o notário por e-mail, o notário faz o reconhecimento. Quando o Aleh Hadash vem, a gente faz a comparação com o original e pronto. Eu conheço muitos Olim que são muito organizados e realmente antes de se aliar já tratam de traduzir os documentos aqui. Eu faço esse serviço também de guardar os documentos aqui para quando o Aleh chega. A gente faz isso. A gente tem Olim que eu faço esse serviço também de mandar já para os ministérios antes da aliar. Ou seja, o importante é fazer a tradução por aqui. Não adianta trazer de lá porque não será aceito. Muito obrigado. Muito obrigado. Tá, tem um último assunto. Eu não sei se realmente tem tempo e as pessoas vão querer escutar. Eu tenho tempo. Tempo tem. Temos. Ótimo. Então tá. Estamos adorando também. Ótimo, estou feliz. Olha, é o último assunto. Eu acho que é um assunto importante porque ainda não foi abordado, pelo menos no Beit Brasil ou no Olim. Talvez porque ainda é um pouco precoce, mas é bom as pessoas saberem, tá? Toda essa parte sucessória, a parte de inventários aqui em Israel. Porque afinal de contas, cada olé, com o passar do tempo, vai acabar tendo um patrimônio, dinheiro no banco, um imóvel que comprou, poupanças e etc.
O que acontece quando falece um cidadão israelense, inclusive o Oleh Hadash, que é um cidadão israelense, como é dividido o seu patrimônio, quem são seus herdeiros, como se faz um testamento, eu posso fazer um testamento do que eu quiser? Eu acho que realmente isso tem que ser abordado, e foi isso que é o último assunto que eu deixei, e é o seguinte, olha, a herança aqui em Israel é bem parecida com a do Brasil, mas por outro lado diferente. Tem os herdeiros legais. Os herdeiros legais são metade o cônjuge e metade os filhos do falecido. Não havendo cônjuge, os filhos dividem-se em parte de iguais de todo o patrimônio do falecido. Não havendo cônjuge ou filhos, aí a gente já vai para os ascendentes, que são os pais, na ausência desses, os irmãos do falecido. Não havendo irmãos, vamos para os avós, e na ausência desses, os tios e os primos. Isso é bem parecido com o Brasil. O que não parece com o Brasil é a parte de testamento. Pelo que eu saiba, eu acho que não mudou. O testamento no Brasil pode ser só de 50% da propriedade do falecido. Os outros 50% são reservados à viúva e aos filhos. Aqui em Israel, não. O testamento é feito de livre e espontânea vontade sobre todo o patrimônio. Poderá partilhar o patrimônio da maneira como quiser, para quem quiser e de qualquer maneira. Ou seja, se eu quiser dar todos os meus bens para o meu vizinho, eu posso dar. Se eu quiser dividir os meus bens entre os meus filhos, entre o meu vizinho e entre uma entidade que eu queira doar uma parte do meu patrimônio, muito bem. O importante é que realmente o testamento seja feito de livre e espontânea vontade e que seja feito de uma maneira, da forma correta, jurídica. Existem duas formas principais de se fazer um testamento. A primeira é perante duas testemunhas. Normalmente o advogado redige o testamento, o advogado é uma das testemunhas e a outra testemunha a gente convida alguém. Os três estão no mesmo lugar, na mesma hora. A pessoa que faz o testamento assina em frente a testemunhas, as testemunhas assinam que viram o testador assinando e realmente testemunham que foi feito por livre e espontânea vontade, sem nenhum tipo de pressão ou coação ou qualquer tipo dessas coisas. A outra forma é a forma de testamento notarial, o testamento que pode ser feito perante um notário. O notário redige o testamento e o testador assina perante o notário faz o reconhecimento da firma do testador e isso é considerado um testamento válido. Agora, é claro que o testamento só é válido depois do falecimento do testador e pode ser modificado a cada instante. Eu posso fazer um testamento hoje, mudá-lo amanhã, depois modificá-lo daqui a 2 meses ou daqui a 3 anos. O último testamento é o que vale. É claro que na condição do testador estar em sua livre e espontânea vontade, com a saúde mental completa. Tá? Em casos de saúde mental duvidosa, muitos advogados não farão esse testamento, porque existe uma dúvida sobre as faculdades mentais da pessoa. Pessoas muito idosas costumam juntar atestado de saúde mental de um médico, para que realmente não dê problemas depois com esse testamento, para que ninguém negue que a pessoa que fez o testamento não estava em sua capacidade mental completa e que possa, de repente, tentar anular esse testamento. Mas o importante é saber que aqui pode ser feito um testamento qualquer, sobre todo o patrimônio, para quem quiser. E não tem que guardar uma parte para a viúva e para os herdeiros. Como é feito o processo de inventário aqui em Israel? E isso é muito importante porque quando uma pessoa falece aqui em Israel, o banco, quando sabe do falecimento, simplesmente bloqueia, congela a conta bancária desse falecido. O que acontece é que não tem como fazer nenhuma operação com esse dinheiro e fica bloqueado até a apresentação de uma sentença de herança. Então é muito importante quando uma pessoa falece e que tem dinheiro, mesmo não tendo bens imóveis, e tem dinheiro em contas aqui em Israel, não esperar muito tempo, infelizmente, e tratar de abrir o processo de inventário. Ele é um pouco mais simples que o do Brasil. Não se juntam todos os bens,
O que se pede é uma sentença declaratória. Sentença declaratória sobre os herdeiros legais e suas partes no espólio, ou uma sentença declaratória de validade do testamento, em caso de ter testamento. Ou seja, a pessoa que fez testamento não quer dizer que depois do falecimento ela já está válida automaticamente. Vai ter que entrar com um processo pedindo a validação desse testamento. E isso é feito numa justiça especial. Existe uma justiça de sucessões especial, um tribunal de sucessões em Israel. Esses pedidos são tratados nesse tribunal. São pedidos simples, não são muito caros também. O que tem que se juntar é uma certidão de óbito original do falecido, a lista dos herdeiros, em caso de herdeiros legais e ausência de testamento, ou juntar a certidão de óbito e o testamento original. Na internet, se vocês forem entrar na justiça, eu não sei se tem site em inglês, mas quem fala hebraico tem realmente explicações, inclusive filmes, explicando como se pode fazer esse tipo de processo. Claro que com a ajuda de advogado, mas é uma maneira muito mais simples e muito mais barata do que no Brasil. E o último assunto que é interligado a isso, que eu particularmente tive que cuidar no meu escritório, na minha experiência como advogada aqui em Israel, quando um brasileiro falece, um brasileiro que não fez aliá, um brasileiro que mora no Brasil, mas tem bens em Israel. E nós conhecemos brasileiros que compraram um imóvel há muito tempo aqui, ou que têm umas economias aqui, e etc. Como se faz para partilhar esses bens aqui em Israel? Existe realmente um processo especializado para quando um estrangeiro falece e deixa bens aqui. O fórum é aqui, ou seja, é em Israel que deve se dar entrada com o processo de inventário desse falecido, propriamente para os bens aqui de Israel. Para outros bens, claro que pode ser feito em outros países, mas os bens daqui têm que ser divididos de acordo com um processo de inventário feito aqui. Agora, como se faz isso? Precisa-se de uma certidão de óbito do brasileiro falecido do Brasil, traduzida, reconhecida por notário e apostilada. Agora o Brasil faz parte da convenção e fica muito mais fácil. E exige-se um parecer do direito sucessório brasileiro relativo a esse caso. O que se pede aqui em Israel é um parecer de um advogado brasileiro que tem licença para advogar no Brasil, que escreva um parecer em hebraico explicando como se dá a partilha no Brasil. É baseando-se nesse parecer que acaba saindo o processo, a sentença declaratória da herança e a divisão desse bem aqui em Israel. Eu, como advogada nos dois países, realmente faço muitos pareceres desse teor. São pareceres feitos em hebraico, nos quais eu escrevo realmente qual é a minha experiência como advogada brasileira, explicando a lei sucessória brasileira e realmente expondo o caso específico e baseando-se na lei brasileira. Com esses pareceres assinados por advogados brasileiros, é feita uma sentença declaratória aqui em Israel e o imóvel pode ser registrado no nome dos herdeiros, mesmo sendo estes brasileiros estrangeiros, não importa. Da mesma maneira, é dividida a conta bancária existente no nome do falecido, e etc. Então, brasileiros que têm imóveis aqui em Israel já sabem qual é a solução. Para poder dividir imóveis aqui, é possível entrar processo aqui, isso não é feito no Brasil, tá? Os imóveis daqui e tudo tem que ser cuidado daqui. Tem alguma pergunta? Não, eu tenho uma pergunta. Se Sim. a pessoa, uma pessoa brasileira que não é cidadã israelense, tem uma conta no banco aqui e ela vem a falecer, como é que fica no banco? Pois é, em primeiro lugar, quando o banco sabe que a pessoa faleceu, saber, alguém tem que avisar, é claro, mas o banco sabendo que essa pessoa faleceu, ele bloqueia essa conta. Para poder retirar, sacar esse dinheiro, vai ter que ser dado, vai ter que se dar esse procedimento de maneira traduzido no notário apostilado e esse parecer direito brasileiro. Então,
E se a pessoa tem uma outra pessoa que pode assiná-la. Ela em nome de uma pessoa, ela deu poder a outra pessoa para uma procuração. Uma procuração. Pois é. Bom, vamos falar primeiro de contas com procuração, tá? Normalmente a procuração, a pessoa que tem uma procuração em conta pode agir na conta. A procuração só é válida quando o procurador está vivo. Por quê? Está vivo e está em sua consciência saúde mental boa. Por quê? Porque ele tem que ter o direito de sempre poder revogar essa procuração. O que acontece? Quando a pessoa não está em saúde mental boa ou falece, a pessoa não tem como revogar essa procuração. Então essa procuração ela fica anulada. E não tem uma mínima eficácia. Quando uma pessoa falece sendo proprietária, dona de uma conta com algum procurador, esse procurador, a partir do falecimento, não vai poder fazer nada na conta. Isso com o banco sabendo, é claro, né? Enquanto o banco não sabe do falecimento, não sabe. Mas, se ele não sabe, a pessoa que é procurante, ela pode vir aqui, tirar o dinheiro e o banco vai descobrir que ela faleceu depois. Quando um procurador quer sacar todo o dinheiro, faz uma operação muito, digamos assim, grande, suspeita, o banco normalmente tenta ligar para o dono da conta. E aí quando for procurar o dono da conta, vai descobrir que essa pessoa já não existe mais, aí vai bloquear. Ou seja, é muito difícil, digamos, enganar o banco. Porque qualquer transação muito grande, o banco começa a procurar o dono da conta e pede para falar no telefone, pelo menos. Então é complicado. E se a conta for conjunta? Isso, ele fala da conta conjunta. Pois é, aqui em Israel, isso independente de ser estrangeiro ou não, tá? Qualquer pessoa que falece e é dono de uma conta, a conta é bloqueada, como eu falei antes. Mas, no caso de ter sócio, o sócio fica com a conta bloqueada também, pois é problemático. O que tem que se fazer, o que eu sugiro que faça, quando forem abrir uma conta conjunta, existem vários tipos de contratos no banco, contratos de conta conjunta. Quando forem ao banco fazer o contrato de conta conjunta, vejam se existe no contrato o que se chama de Seif Arichut Yamim, que se fala em hebraico, ou seja, um artigo que permite ao outro sócio fazer operações na conta, mesmo tendo o outro sócio falecido. Agora, de qualquer maneira, trata-se de operações simples. Pagamento de arnona, um saque pequeno de dinheiro para despesas do dia a dia. O sócio não poderá sacar todo o dinheiro, também não poderá sacar a sua metade do dinheiro. Para poder fazer operações maiores, vai ter que apresentar essa sentença declaratória de herança. Não tem como fugir disso. E por isso que eu digo, é muito importante, após o falecimento, tentar cuidar dessa sentença, e não é difícil. Tem outra pergunta. Eu não entendi essa pergunta, mas eu vou ler como está escrito aqui. Sim. Posso pedir ao juiz israelense que aplique a lei civil brasileira e não a lei israelense, se esta for mais favorável a mim, herdeiro? Eu entendi a pergunta. Olha, em se relacionando a bens em Israel, será aplicada a lei brasileira, porque a sentença declaratória de herança irá se basear em um parecer sobre a lei brasileira. Ou seja, o parecer que a gente dá como advogado brasileiro, quando um brasileiro não israelense falece e deixa bens aqui, o parecer é sobre a lei brasileira. É como esse bem será partilhado no Brasil, mas isso será feito aqui em Israel, tá? Agora, é claro que se for um israelense com bens em Israel, se tratando de bens aqui em Israel, o que se aplica é a lei israelense e nenhuma outra lei. É claro que patrimônio existente no Brasil será dividido no Brasil por um processo de inventário, como é feito no Brasil. Essa pergunta do Daniel Leon, que tu já conhece, como funcionam doações, tanto de brasileiros para o LIM, quanto israelenses para o LIM? Ele está falando de doações de dinheiro ou doações de imóveis? Pois é, deve ser de dinheiro ou de imóveis, não sei. Bom, já que a minha área é imobiliária, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho de doações de imóveis, tá? E depois eu falo um pouquinho também de doação de dinheiro. Bom, a doação de imóveis é uma transação imobiliária como qualquer outra. É como se fosse uma compra e venda, uma pequena compra e venda. É
feito por um contrato um pouquinho menor e realmente pode se doar um imóvel para outra pessoa. Agora, entre parentes, ou seja, pais de um imóvel para os filhos ou entre irmãos, existe uma legislação especial sobre os tributos. A gente vai voltar agora aos tributos, o imposto de venda, o imposto de compra. Numa doação entre parentes, de maneira geral, não vou entrar agora em todos os detalhes, mas de maneira geral, não há imposto de venda, são completamente isentos. O doador de um imóvel é isento de imposto de venda. E o donatário, ele paga 1/3 do imposto de compra que pagaria se estivesse comprando o imóvel com dinheiro. Tá? Agora isso é calculado de acordo com com as regras que eu falei antes. Se é o seu único apartamento, é 1/3 do imposto que pagaria ou não, sendo seu único apartamento. Se é o segundo apartamento, é 1/3 do que pagaria de imposto de compra como segundo apartamento. Nesse caso, também pode ser usado o benefício do Lime, etc. Mas claro que eu não aconselho, porque é pago 1/3, já é pago um pouco menor. Essas são as doações imobiliárias. Agora, doações de dinheiro, fora todas as conotações de imposto de renda, que isso deve ser avaliado por contador aqui em Israel, não há mínimo problema de se fazer doações. É claro que isso passando pela rede bancária, tudo tem que ser documentado, porque não é só do Brasil, as transferências vindas do Brasil que tem que ser documentadas. Qualquer transferência de dinheiro, de um montante grande, que chega de qualquer lugar, mesmo dentro de Israel, tem que ser documentado. Então, uma doação dessas tem que ser também documentada por um contrato ou algum tipo de promessa de doação, algum papel, como se fosse um contrato, uma promessa de doação. Existe imposto sobre doação e sobre herança? Olha, imposto de doação não existe. De novo, não imobiliária, doação de dinheiro. Imobiliária já falei. Doação de dinheiro, talvez imposto de renda, isso tem que ser avaliado com o contador. Depende do valor, depende do valor e depende da pasta de cada um, junto com o imposto de renda. Realmente eu não sei se tem que ser calculado, muito bem calculado. É claro que qualquer passo grande tem que ser calculado com advogado e com contador para não fazer besteira. Isso é uma regra geral. Agora, a herança aqui em Israel não tem imposto. Ainda. Teve no passado. E agora estão pensando de novo. Sempre pensam em trazer de volta, mas isso nunca passa. O governo nunca aceita, no final das contas. Sempre o Ministério da Economia quer trazer e normalmente o primeiro-ministro não quer, porque não é muito assim, populista, né? Realmente é um imposto muito grande, mas hoje em dia não existe. Eu acredito que não vai existir nos próximos anos também. Ok. E tem uma pergunta, qual é a sua especialidade? Bom, agora fala de ti, como entrar em contato com você. Bom, assim, em primeiro lugar, minha especialidade os ramos que realmente eu ampliei aqui na palestra. Toda a parte imobiliária, locações, compras e vendas de imóveis, financiamentos, doações de imóveis, realmente é o meu ponto forte. Eu lido também com toda a parte civil e comercial, processos todos relacionados a dinheiro, ou seja, eu chamo isso de lei seca. Eu não lido com coisa assim que tenha muito, que seja muito emocional. Eu não lido com família, eu não lido com criminal, eu não lido com indenizações de acidentes. Eu lido com as leis secas, com as coisas secas, imobiliário, dinheiro, comercial e civil, toda a parte de revalidação de diplomas, principalmente na área de psicologia, que eu tenho muita experiência, com brasileiros também, não só, e ajuda os brasileiros de maneira geral. Eu acho que um advogado que fala português tem como ajudar os brasileiros em qualquer assunto. Na área trabalhista, infelizmente, eu não lido, mas em outras áreas eu tenho um certo conhecimento. Eu acho que eu já falei para os brasileiros, eu posso falar aqui também, brasileiros que estejam interessados em perguntar qualquer coisa, ou em ter uma primeira assistência nos assuntos que eu posso ajudar. Eu costumo dar uma primeira assistência telefônica gratuita, ou seja, eu não cobro por uma assistência, uma pergunta, ou não que me mandam e que eu com prazer responderei. É claro que depois, sendo feito um trabalho, eu tenho que cobrar horários, porque, bom, é uma coisa, né? Mas é como do Brasil, eu já fui cadastrar, eu conheço
reconheço as dificuldades. Eu sei que é muito difícil no início, até coisas simples, nós, israelistas, achamos que são ridículas, mas para os Olim é tudo muito difícil. Então, com prazer, vocês podem me procurar no Facebook, vocês podem perguntar no Beit Brasil, normalmente nos Olim do Brasil, quando são coisas do meu conhecimento, eu respondo. Vocês podem me ligar e com todo prazer, assistência geral, com todo prazer, gratuita, não precisam ficar vergonha, eu não cobro esse tipo de assistência. Precisando de mais alguma coisa, é claro que estamos aqui. Tem mais alguma pergunta? Não. Então, foi um prazer. E, nós espero... que te agradecemos, Oxéria, por essa palestra. Foi um prazer. E Beit Brasil vai publicar esses 2 vídeos, tá, nas respectivas páginas. Junto com o arquivo que ela vai me passar, Sim. que ela vai me mandar. De novo, vocês podem encontrar a Oxéria no Facebook, Oxéria Frainovitz, Stauber Frainovitz. Ali tem todos os dados dela na foto do perfil dela. E, gente, não exagerar, né? Porque tu diz assim, um primeiro aconselhamento e aí tu dá um dedo e o brasileiro já tá... Não, realmente, eu acho que todo mundo tem que saber qual é o limite, mas com todo prazer, realmente. Uma primeira assistência, uma primeira pergunta sobre qualquer assunto, com prazer. Tudo claro que no seu certo limite, mas Gladys pode ter certeza que quando alguém extrapolar, aí eu já falo que está extrapolando. Então eu realmente recomendo muito, uma pessoa muito simpática, foi um prazer te conhecer, foi um prazer te escutar e muito obrigado a vocês que tiveram em direto. Agora a gente vai desligar e boa noite para todos. Boa noite, obrigada pela oportunidade.